Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos novamente ao Trabalhamos com o que Temos, o nosso podcast, no qual a gente aprende a trabalhar com o que a gente tem, ainda que o que a gente tenha seja nada. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês, eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Juliana Marian. Não teremos convidados hoje, mas semana que vem a gente volta com as psicos, tá? Já vou avisando. E não só com as psicos, eu tenho duas pessoas, assim, super engatilhadas para a gente conversar também, que são maravilhosas, assim. Eu acho que pelo fato delas serem tão únicas, porque é isso que as pessoas são únicas, né? Tema de hoje, procrastinação. Eu sempre gosto de colocar uma palavra só, né, na entrada do nosso podcast, para que a gente possa desenvolver essa ideia. E a minha ideia de hoje é que a gente trabalhe no porquê a gente procrastina. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho de uma explicação. E, obviamente, como vocês sabem, um caos interessante da minha vida sobre procrastinação também. Então, assim, né? Quem fala que nunca procrastinou, com certeza tá mentindo, né? E, assim, essas coisas, né, que a gente faz, tipo, abrir o celular para responder um e-mail, e quando a gente se dá conta, a gente tá no Instagram, né? Rolando ali, ou pior que isso, né? A gente tá ali, não, vou responder alguém no WhatsApp e quando eu vou ver, eu tô na receita de um pão de fermentação natural. É uma situação bem complicada, porque acontece com todo mundo, né? A ideia, a grande pergunta que fica é por que a gente faz isso? Por que a gente prefere o prazer imediato de ver um meme, ao invés de fazer alguma coisa curta e rápida, ao invés de a gente resolver a nossa vida, né? Por que a gente prefere isso? E o mais importante, como que a gente faz para sair desse ciclo? Eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar. Então, vamos entender primeiro que a treta é a seguinte: procrastinação não é preguiça, já começa por aí, né? Então, a procrastinação ela é uma briga interna entre duas partes do nosso cérebro, né? O sistema límbico e o córtex pré-frontal. Então, o que acontece? O sistema límbico é tipo aquele amigo impulsivo que só quer saber do prazer imediato. E ele quer que você relaxe, role o feed, coma um chocolatinho. E, sinceramente, ele tem argumentos ótimos, assim, porque quem não quer rolar o feed comer um chocolatinho, não é mesmo? O problema é que o córtex pré-frontal é a parte racional do nosso cérebro, é a parte adulta responsável. E ele pensa no prazer a longo prazo. Então, enquanto o sistema límbico está falando pra gente, bora fazer um negócio depois, porque o prazer que eu tenho agora é pequenininho, mas é bom, o nosso córtex pré-frontal já pensa lá na frente, né? E aí, assim, ele fala, cara, você tem um prazo para fazer as coisas, vamos focar? O seu córtex pré-frontal, ele é bem assim. O problema é que ele é meio fraco. E aí o sistema límbico começa a gritar com você muito alto e adivinha? Ele vem, se cá estamos nós vendo vídeo de gatinhos colocados dentro de caixas para secar depois do banho. E, por sinal, não dê banho nos seus gatos. Aí, é aquela situação de fazer o quê? O que a gente pode fazer com isso? Ainda tem mais uma coisa, tá? Além disso, tem a dopamina na jogada, né? Então, o nosso cérebro ama recompensas rápidas. Então, quando você evita aquela tarefa chata e faz alguma coisa prazerosa, você recebe uma dose de dopamina. E o cérebro aprende, procrastinar é gostoso, vou fazer mais vezes. É assim que vai funcionando. A procrastinação não é um problema de tempo ou de disciplina, é uma questão neurológica. Né? Existem alguns transtornos neurológicos que fazem com que a gente procrastine mais do que em outros, porque o nosso cérebro ele é mais fácil, ele é mais suscetível a receber a ouvir o nosso sistema límbico e a receber essa quantidade de dopamina. Então, por exemplo, a pessoa que tem TDAH, ela ouve muito mais o sistema límbico do que ela deveria. A pessoa que tem algum tipo de transtorno que faz com que o córtex pré-frontal dela fique sem comunicação, também ouve mais o sistema límbico e ela procrastina mais. Então, a pessoa que tem autismo, por exemplo, a procrastinação para ela é mais difícil ainda, né? Então, não é tempo ou disciplina, é neurologia, é ciência, meu chapa. E essa é a questão. Tá. O que eu queria trazer para vocês hoje a respeito das minhas situações, né, que eu gosto de relatar para vocês, é que assim, o meu sistema límbico, ele é fortíssimo, né? E ele é fortíssimo para coisas desnecessárias, altamente desnecessárias. Então, por exemplo, o meu sistema límbico, ele vai trazer para mim, uma das principais questões, né, que eu tenho, ele vai trazer para mim coisas de
principalmente questões relacionadas a gatinhos, assim, então eu sempre vou ter tempo para ver um vídeo de gatinho. A parte complicada é que hoje, eu e meu marido, a gente tem muitas trocas em relação a isso. Então, ele é a pessoa que me enche de Reels no Instagram. E eu sou a pessoa que enche ele de Reels no Instagram. O problema é que os Reels são bons. Eu vi um recentemente sobre o aniversário de São Paulo, que foi fenomenal. Inclusive, vou até deixar o link depois, se alguém quiser dar uma olhada. Incrível! O problema é, né, que o meu córtex frontal, ele também não dá conta de segurar essa barra, né? Eu já me lasquei muito por conta disso, e é isso que eu queria trazer para vocês. Teve uma vez, desculpa, que eu precisava muito entregar a minha dissertação. Então, eu entrei no mestrado, né, em letras, há uns anos atrás, assim, e eu precisava fazer a primeira versão da minha dissertação. O problema é que eu não conseguia. E eu achava que eu não estava conseguindo porque eu trabalhava demais. Eu achava que eu não estava conseguindo porque a minha vida era uma vida muito corrida. Eu achava que eu não estava conseguindo por N motivos, N situações, N qualquer coisa, né? E eu colocava a culpa nisso tudo. Aí, quando chegou a data de entrega, ou um dia antes da entrega, eu comecei a surtar, o que é muito comum para pessoas que procrastinam, né? Muito comum. A gente dá uma surtada e aí a gente tem algumas opções. É aí que a gente descobre o quão poderoso a gente é, né? A gente tem algumas opções. Então, a minha primeira opção foi desistir de entregar a dissertação. E a segunda opção foi tentar escrever tudo de uma vez, né? Pois bem, foram 12 horas de trabalho. Eu tentei escrever tudo de uma vez. Eu fui massacrada. Era qualificação, não era defesa. E eu fui muito massacrada porque os responsáveis da banca simplesmente olharam para mim e perguntaram se em algum momento da minha vida eu já tinha feito uma dissertação, porque aquilo era qualquer coisa menos uma dissertação. Aquilo era um contexto histórico, mas não era uma dissertação, né? E eu fiquei extremamente chateada porque, cara, eu me dediquei, mas é óbvio que eu não me dediquei como eu devia, porque eu deveria ter feito isso com antecedência. Né? Eu deveria ter ouvido o meu córtex frontal e não meu sistema límbico. O problema é que eu sofri muito por isso e eu tranquei o mestrado. Então olha o que a procrastinação fez comigo, né? Eu procrastinei para fazer uma coisa, essa coisa me definiu e eu acabei desistindo de fazer algo que eu queria muito fazer, né? Então eu tranquei o mestrado. Para vocês saberem, hoje eu voltei, mas eu voltei assim numa condição muito mais difícil, né? Porque hoje eu voltei num mestrado que não é no meu idioma, eu voltei tendo que me organizar muito mais, porque hoje eu não sou CLT, eu sou PJ, tem toda uma questão de trabalho. Só que a diferença é que hoje eu voltei com um pouco mais de consciência de como funciona a minha procrastinação, né? Então eu entendi que na hora que eu realmente não quiser fazer, é a hora que eu tenho que fazer. Então não tem essa de eu não quero fazer, né? Eu preciso fazer. E é aí que as técnicas de organização, elas entram, né? Então, hoje eu uso muito as minhas técnicas de organização, técnicas de organização faz parte da minha vida, e eu literalmente só preciso pôr em prática a parte que é mais difícil, né? Porque eu, como pessoa que tem um transtorno, e se você não sabe, eu tenho, e um dia eu vou falar sobre isso, prometo para vocês, né? Eu, como pessoa que tem um transtorno também, um transtorno de humor, muitas vezes eu oscilo, e essa oscilação, ela não é divertida. Ela não é legal. E ela intercala com a procrastinação. Então, quando eu não estou procrastinando, eu estou em humor depressivo. É muito difícil. Mas, eu acho que o fato de eu ter deixado para fazer a minha dissertação de última hora acabou me tirando de um lugar em que eu realmente não deveria estar. Mas me tirou causando um trauma muito grande, porque agora eu tenho medo de qualquer coisa. Como que eu posso fazer para eu enxergar isso de uma outra forma, né? Eu posso primeiro fazer terapia, como eu faço, então já ficou muito claro, e aqui um beijo para minha psicóloga, adoro ela. E eu preciso, em segundo plano, depois, junto com a terapia, né? Eu preciso também colocar em pauta que eu sou um ser humano também, e eu vou passar por isso, né? E assim, partindo do pressuposto que a minha procrastinação, ela também é um vício no meu cérebro, como a gente já conversou sobre, vamos pensar sobre o que dá para fazer. E eu vou mostrar para vocês quais são as técnicas que eu mais uso no meu dia a dia, tá? Então, primeiro, eu preciso enganar o sistema límbico com microações. Então, por exemplo,
O cérebro odeia coisas grandes e assustadoras. Então, ao invés de eu ter uma coisa gigantesca, eu preciso escrever um relatório de 10 páginas, por exemplo, quando eu falo isso pro meu cérebro, ele já bloqueia na hora. Então, eu coloco que eu vou escrever uma frase. Aí ele aceita. E quando você começa, você vai indo. É assim que eu estou fazendo o meu mestrado agora. Então, ao invés de eu pegar e falar, eu tenho que escrever uma dissertação, eu falo, não, eu tenho que escrever 2 linhas. Eu sei que isso parece ridículo, mas é muito funcional. Vem me salvando horrores. Eu não estou com tanto sofrimento hoje para fazer as coisas como eu estava antes, né? Aí a gente tem a regra dos 5 segundos também, né? Se você pensa em procrastinar, você conta até 5 e age antes do cérebro te sabotar, né? Isso impede que o sistema límbico te convença a só dar uma olhadinha no Instagram. Então, a regra dos 5 segundos, ela é ótima, né? A gente precisa simplesmente, vou fazer isso. 5, 4, 3, 2, 1, vou fazer. E aí você vai e faz, você toma atitude. Você não vai ter tempo para o seu sistema límbico falar, mas e aquele vídeo de gato? Você precisa mandar para alguém, sabe? Vai dar certo. Uma outra técnica que eu uso bastante é eu crio recompensas, né? Então a procrastinação, ela me vicia porque me dá um prazer imediato. Então eu vou fazer isso, vou usar isso ao meu favor. Eu vou trabalhar 25 minutos, eu vou escrever 25 minutos e depois eu vou me dar uma mini recompensa. Um café, um vídeo legal, um docinho. Só vale ressaltar que se for um vídeo legal, você precisa pôr um timer para você não ficar preso ali, beleza? Então, isso faz o seu cérebro associar a produtividade com prazer. E é uma coisa que eu faço muito. Então, eu vou escrever aqui, quando eu terminar essa página, eu vou pegar e vou tomar um café. Né? E aí, na hora que o meu cérebro fala, isso tá chato. Então, meu sistema límbico fala, mano, para, pelo amor de Deus. Eu olho para ele e falo, cara, mas tem café. Ah, tem café, então vamos terminar, vai. Funciona, tá? E por último, que eu acho que é o mais, assim, o que mais me ajuda e o que mais me deixa concentrada, é que o meu cérebro, ele é um bebê, né? E por ele ser um bebê, se tiver alguma coisa chamativa, ele vai correr para lá. Então eu preciso tirar as distrações da frente. Então, quero focar? Eu vou tirar o celular, eu vou colocar longe, eu vou fechar as abas que eu não preciso. Se for preciso, eu vou desligar o Wi-Fi. Mas alguma coisa assim eu vou fazer para que eu possa me focar melhor naquilo que eu estou fazendo. Então, a gente muitas vezes subestima o poder de um ambiente sem distrações. A gente olha para o ambiente e fala assim, não, mas só isso aqui, vamos deixar ali, não vai custar nada. Quando a gente vai ver, custa tudo que a gente tem que fazer. Então, a gente falou aqui de enganar o sistema límbico com microações, com ações pequenas, usar a técnica dos 5 segundos, conta até 5 e vai, faz, nem pensa, criar as recompensas certas. Então, no período, vou fazer a coisa X e vou me recompensar com a coisa Y. E tirar da frente as distrações que pode acontecer com a gente, né? Eu, hoje, coloco dessas 4, as que eu coloco em prática é as microações. Eu coloco super em prática isso para eu conseguir viver. E as recompensas certas. Então, eu acho que sem esses 2 eu não consigo dar conta da minha vida, viu? Juro para vocês. O que acontece? Se você vive procrastinando, você precisa lembrar que o seu cérebro ele não está contra você. Pelo contrário, o seu cérebro só quer que você tenha prazer, que você fique bem. Mas dá para a gente hackear isso de alguma forma. Começa com ações pequenas, com coisas simples, e vai treinando a sua mente para que ela faça escolhas que realmente importam, que realmente são boas, que foi o que eu fiz quando eu tive toda a questão com o meu mestrado, certo? E aí eu te pergunto, você também sofre com procrastinação? O que faz você mais perder tempo, assim? Você é uma pessoa que gosta de perder tempo também com vídeos de gato? Porque eu adoro vídeos de gato. E vamos lembrar que se esse episódio te ajudou, aproveita para compartilhar com alguém e que vive dizendo que depois faz as coisas. Eu vou super terminar de editar esse episódio e mandar para um dos meus melhores amigos, porque ele é o rei da procrastinação. Ele ganha de mim. Tá tudo bem trabalhar com o que você tem e compartilhar esse vídeo também. Manda esse episódio para quem precisa, segue o nosso podcast e não se esquece, aqui a gente só trabalha com o que a gente tem. Beijo e até o próximo episódio do Trabalhamos com o que Temos, o seu podcast que te apoia a trabalhar com aquilo que você tem.